Olá, meus aluninhos do quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos para o estudo de histórias em quadrinhos, das páginas 45 a 53. Mas antes eu tenho uma surpresa. Eu tenho aqui um novo mascote para a nossa turma, o nosso pequeno rinoceronte. Ele acabou de nascer e ele precisa de um nome. Então vocês vão me ajudar a dar um nome para ele. Então, para isso, vocês vão colocar sugestões no nosso grupo de WhatsApp. Depois vou pegar todas essas sugestões, vou fazer uma lista e nós vamos fazer uma eleição para dar nome ao nosso novo amiguinho, ok? Então eu aguardo as sugestões de vocês lá, combinado? Então agora vamos para o nosso estudo, a nossa aula de hoje. Então para isso vocês vão pegar o nosso kit de sobrevivência, livro, lápis ou caneta e a nossa folha em branco para anotar todas as informações. Então vamos lá? Então na primeira página nós vamos ter esta ou estas imagens. Então vamos analisar. Então nós estamos falando de história em quadrinhos. Será que nós temos aqui uma história em quadrinhos? Sim ou não? Sim, nós temos. E então nós vamos agora perceber quais são as informações necessárias para a interpretação desta história em quadrinhos, ok? Então, vamos analisar. Nós temos aqui 12 quadros. Todos eles estão numerados. E aí nós temos algumas perguntas. Número 1. Qual é o objetivo de números no alto dos quadrinhos? Você os considera importantes para a leitura? Então vamos lá. Então, como eu disse, nós temos 12 quadros e todos numerados de 1 a 12. Para que esses números aparecem aqui? Para mostrar para nós uma sequência. Então nós temos uma sequência. Nós devemos seguir esse caminho do 1 ao 12, certo? Você os considera importantes para a leitura? Essa numeração só é importante para quem não consegue visualizar que nós temos uma sequência. Quem já consegue visualizar, não é necessária essa numeração, ok? Então vamos entender nossa história, prestando muita atenção em todos os detalhes. No quadro número 1, nós temos a apresentação do personagem, que é um jacaré. O que nós vamos perceber deste jacaré? Ele está com uma fisionomia um pouco brava. Não sei se ele está bravo, se ele está entediado. Será que ele está entediado por causa da quarentena? Que ele está preso e não tem o que fazer? Ou será que ele está bravo porque ele tem muita lição de língua portuguesa? Então nós temos que perceber o que está acontecendo ali. O que nós temos de informação? Nós temos uma fumacinha que está saindo da cabeça dele e nós temos alguns tracinhos que estão próximos ali à cauda, que pode ser que ele esteja movimentando a sua cauda. No segundo quadro, a gente já vai perceber que houve uma mudança de expressão. Ele já ficou surpreso, ele não está mais entediado. Nós vamos perceber que há risquinhos na cabeça que estão mostrando essa surpresa, ou talvez ele levou um susto. No terceiro quadrinho, nós vamos perceber que ele ainda está meio assustado, e diante dele apareceu um balão cor-de-rosa. No quarto quadro, nós vamos perceber que surgiram outros balões, e o jacaré está ainda surpreso e balançando a cabeça, que nós vamos perceber pelos risquinhos que estão ali. Já no quinto quadro, o nosso jacaré, diante dos balões, ele tem uma expressão meio maliciosa, com cara de quem vai aprontar alguma coisa. E o que ele vai aprontar? No sexto quadrinho nós temos essa informação. Ele começa a estourar os balões. E nós vamos perceber que no sétimo, oitavo e nono quadrinhos, ele gostou dessa bagunça e começou a estourar todos os balões, ali com sua bocarra, estourando todos os balões. No décimo quadro, ele já está surpreso de novo. Por quê? Porque ele percebeu que na árvore existia um balão maior. E ele teve uma brilhante ideia no quadro número 11, também de dar uma
mordida nesse balão. Só que na hora que ele dá essa mordida, não era um balão. O que que era? No balão 12, a gente vai perceber que escondido na árvore estava um hipopótamo. E quando ele dá essa mordida, o hipopótamo cai na cabeça dele. Então nós percebemos que nós temos uma sequência do 1 ao 12 contando uma história para nós. Portanto, nós temos aí uma narrativa, ok? Nós temos que analisar, então, todas as informações. O cenário onde acontece a nossa história, o que os personagens estão fazendo, as informações nesses risquinhos, que elas são importantes para mostrar o que está acontecendo naquele momento, certo? Então, nós temos aqui uma narrativa. Então, o que nós vamos perceber? Que uma narrativa comum em texto, ela é dividida em parágrafos. Nós temos a introdução, nós temos o desenvolvimento, nós temos o final da história. Já nos quadrinhos, a própria sequência dos quadrinhos que vai contando para nós qual é a história. Certo até aí? Então vamos lá, vamos entender mais a fundo. Então, o que nós vimos? Que a sequência dos quadrinhos constrói uma narrativa, ou seja, os quadrinhos contam uma história. Então nós temos que perceber todas as informações para que essa história seja construída. Vamos lá. Para entender a história em quadrinhos, nós temos que observar muitas coisas. E é isso que eu vou apresentar para vocês agora. Analisar o cenário, o local onde acontece a história. Então, analisando essa nossa história em quadrinhos, onde será que aconteceu? Será que era no zoológico? Será que era na floresta? Nós temos ali algumas informações. Nós temos um fundo verde, que pode ser um gramado, que pode ser a mata de uma floresta, certo? Depois nós vimos que existe uma árvore, existem os animais. Então a gente vai perceber que é ou em um zoológico ou em uma floresta. Então aqui nós temos o cenário, né? Esse fundo verdinho, ok? Então vamos lá. Expressões fisionômicas e corporais dos personagens. Isso é muito importante para saber o que o personagem está sentindo, o que ele está fazendo naquele momento. Então, como eu disse, nesse primeiro, nós temos aí o jacaré com a cara meio brava, essa fumacinha saindo da cabeça dele, os tracinhos representando que ele está movimentando a cauda. Então, o que será que ele está sentindo? O que está acontecendo com ele nesse momento? Então, analisar as expressões fisionômicas e corporais dos personagens é muito importante. Então, nós temos ali a expressão fisionômica dele, que não é nada boa, né? Como eu disse, pode estar entediado pela quarentena ou bravo por fazer um monte de lições de língua portuguesa. O que nós vamos prestar atenção agora? Linhas cinéticas. O que são essas linhas cinéticas? Esses risquinhos que indicam o movimento do personagem. Então aqui nós temos esses risquinhos curvos que estão mostrando que ele está se mexendo, que ele está se movimentando para estourar os balões. Outra coisa importante, nós percebemos que nessa nossa história em quadrinhos não teve nenhum balão, porque não teve fala dos personagens, ok? Mas quando os balões aparecem nas histórias em quadrinhos, nós temos que analisar também. Há diversos tipos de balões. Analisar o formato dos balões, onde há a presença da linguagem verbal. Então, tudo que aparece escrito em um texto, nós vamos chamar de linguagem verbal. E essa escrita sempre estará dentro dos balões. Então, o que nós vamos observar? Que cada balão vai representar uma coisa. Então, nós temos que prestar muita atenção no formato dos balõezinhos. Então, nós temos esse, que é da fala comum. Nós temos esse, que é alguém gritando ou um som muito alto. Esse, que é aquele do pensamento. E nós temos outros tipos de balões. Então, sempre analisar o formato dos balões para buscar a informação que está ali. E onomatopeias. Depois nós vamos voltar ao estudo das onomatopeias. Mas o que são onomatopeias? São essas palavras que imitam sons naturais, quer que sejam dos objetos, de pessoas ou de animais. Então é muito comum aparecer essa expressão,
essa palavrinha colorida em letras maiores, representando um som de alguma coisa. Então, essas são as famosas onomatopeias. Então, nós temos aqui o primeiro, ó, BUM! O estouro de uma bomba, esse crash, que seria alguma coisa batendo em outra. Quem gosta do Cebolinha, quem gosta do Cascão, principalmente do Cascão, muitas vezes, quando ele ouve aquela onomatopeia, cabrum, ele sai correndo. O que esse cabrum está representando? Um trovão que vai chover, então ele sai correndo, certo? Da Magali, quando ela está muito faminta, que aparece a onomatopeia, nhaque, ou seja, que ela deu uma mordida de uma vez, que ela engoliu tudo de uma vez. Então, vamos prestar atenção em onomatopeias, que são as palavrinhas que imitam os sons, ok? Depois nós vamos voltar nesse estudo. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos para a análise da nossa história em quadrinhos. Então, o que nós vamos perceber? Primeiro, a sequência. Então, nós temos aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto quadrinhos. Então, vamos lá para a leitura? Então, analisando tudo o que eu disse, tá? A questão de cenário, a questão dos personagens, as expressões fisionômicas, as expressões corporais. Então, tudo isso é importante. E agora nós já temos a presença dos balões. Então, vamos lá? Julieta em A Chefinha. A carta, senhor. Nossa, que correio eficiente! Carta é cardápio, menu. Então vou querer uma carta também. Pois não, senhorita. Assim pode escolher seu prato. O prato? Prefiro escolher a comida. Muito engraçadinha. Enquanto escolhem, os senhores podem saborear nossa entrada. Por falar em entrada, eu posso entrar na cozinha para ver como preparam a comida? Hein, moço? Posso? Bem, eu não sei. Claro que pode, princesinha. Não se esqueça, rapaz. O cliente tem sempre razão. Oba, legal. Seu imprestável, não consegue se lembrar de uma receita tão simples? Calma, chefe. O senhor nem provou ainda. E acha que eu preciso? Só para mostrar que estou certo, vou provar essa porcaria? Prova, chefinho, prova. Pá! Nunca provei algo tão ruim? Desculpe, devo ter errado na medida. Claro que errou. Você não passa de um aprendiz. Ai, minha santa frigideira, será que este dia ainda pode piorar? Chefe, a senhora Alga Pratos Finos chegou de surpresa. Piorou. Oh! Acudam! Olha a pressão. Da panela? Do chefe! Rápido, vou levar para o hospital no meu carro. Já cortou as cebolas? Espremeu o alho? Agora você mistura com um suco de limão, vai fritando o bife na outra frigideira enquanto faz as cebolas dourarem. Mas, o que raios vocês estão fazendo? Receita da vovó. Bife acebolado com arroz, feijão e batata frita. Que vexame! Estamos arruinados. Ai, que pessimismo! Vai lá, leva essas torradinhas para Dona Olga passar o tempo. Não é justo. Aquela mesa já recebeu um monte de torradinhas e, para nós, o garçom não aparece. Não é só o garçom, a Julieta também não. Essa demora é inaceitável. Aqui, Dona Olga, com os cumprimentos do chefe. Ela não é muito nova para ser chefe? Renovação é o nosso lema. Se renovar para melhor, tudo bem. Isso nós vamos ver. Oh, mon Dieu, não! Nhaque, 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 nhaque. Estou acabado. Oh. No dia seguinte, chefe, está ouvindo? Pode dizer, estou falido, né? Ao contrário, leia o jornal. Olga Prato Finos elege Caseiros o melhor restaurante. O prato que me serviram ontem no Caseiros foi divino. Lembra a infância e traz muita alegria ao sabor. Olga Pratos Finos. Então aqui nós temos a nossa história em quadrinhos, ok? Então
Percebam, analisem todas as informações necessárias. Como eu disse, onde a história está acontecendo? Existe apenas um cenário ou existe mais de um? Quem são os personagens que estão participando dessa nossa história? Existe um personagem que é principal? Tem um personagem que se destaca? Por que ele se destaca? O que está acontecendo nessa história? Nós temos um primeiro momento, que nós temos uma situação, depois nós temos uma outra, e nós temos uma sequência de ações que estão acontecendo. Façam análise de todas essas ações, de todas as informações possíveis. Aparecem linhas cinéticas? Apareceram, né? Que estão mostrando ali o movimento dos personagens, se estão correndo, se estão se mexendo, se estão se movimentando ali, braços, mãos, cabeça. Então prestem atenção. Apareceram onomatopeias? Sim, olha aqui, o nhaque, 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 mostrando que a dona Olga Pratos Finos estava devorando a comida. Então tudo isso nós vamos analisar para entender a nossa história em quadrinhos. Combinado? Então procurem fazer toda essa análise. E aí nós temos os exercícios das páginas 50 a 51. Como eu sempre digo, procure fazer com muita atenção, com muita calma, prestando atenção em tudo. Haverá algum que vocês terão dúvidas? Isso é normal, mas depois nós vamos esclarecer na nossa correção, ok? Então aqui termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Sempre naquele esquema, se apareceram dúvidas, façam as anotações. Assistam a aula mais de uma vez, se for possível, para poder entender direitinho. E fica aquele grande abraço e eu vou ficar esperando as sugestões de nomes do nosso amigo Rinoceronte, ok? Então, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Bye, pessoal!